Ora, vamos tentar perceber um pouco melhor todo este intrincado judicial em torno deste assunto. É nosso convidado André Lamas Leite, professor da Faculdade de Direito do Porto, especialista em Direito Penal. Bom dia, Sr. Obrigado por ter vindo. Antes de mais, o que lhe pergunto, que é aquilo que muita gente faz sentido haver segredo de justiça para uma lista de nomes, neste caso? Ora bem, nós temos uma investigação criminal em curso. Se faz sentido ou não, nós só podemos aferir isso se tivermos conhecimento exato dos elementos que estão na fase de inquérito. E quem tem esse conhecimento exato é realmente o Ministério Público, neste caso o Departamento de Investigação e Ação Penal de Leiria, que é o competente para esta investigação, uma vez que a investigação dá-se no momento em que ocorreu aqui esta tragédia em Petrógão Grande. Portanto, nós não podemos dizer... Mas, portanto, o normal é que, aberto o processo, esses nomes façam parte dos documentos que estão em segredo de justiça. Exatamente. Esta discussão que pode estar a levantar é que esses nomes estão porque é processual. Ou seja, na prática poderão ser divulgados se o Ministério Público quiser. Vamos ver. Existe agora, desde 2007, a regra no processo penal é que o processo é público. E, portanto, o segredo de justiça é algo excepcional. Já não foi assim durante algum tempo, mas agora é assim. E, portanto, só há segredo de justiça quando isso for essencial para a prossecução da investigação criminal. Portanto, quando se entender que se houvesse algum tipo de comunicação desses elementos podia pôr em causa a própria investigação, ou para proteger, aqui também é importante neste caso concreto, para proteger interesses das pessoas que estão envolvidas. Neste caso, obviamente, não já as vítimas, infelizmente, mas os seus familiares. E, portanto, aqui podemos sempre evocar algum aspecto ligado aos direitos de personalidade que, em alguns casos, vão desde mesmo depois da nossa morte. E à própria reserva da vida privada. O que já veio ser esclarecido em nota à comunicação social pelo PGR é que o processo está em segredo de justiça, portanto, ele foi pedido pelo Ministério Público e foi validado por um juiz de instrução criminal no prazo de 72 horas e, portanto, todos os elementos, incluindo esta lista de nomes, está em segredo de justiça. Agora, pode a Procuradoria-Geral da República divulgá-lo ou não? Pode. Pode-se entender que isso é essencial para o restabelecimento da verdade e para uma tranquilidade pública. Então vamos por partes. Antes de mais, quem pode fazer o quê? O Governo poderia pedir ao Ministério Público para divulgar essa lista? Pode, porque o artigo 86, número 13, que é o que regula esta matéria, diz que, independentemente da existência de segredo de justiça, e tem sido ao abrigo desta norma que o Ministério Público tem feito estes comunicados de imprensa, lembre-se do caso da Operação Marquesa e tantos outros, pode fazê-lo por iniciativa própria, o próprio Ministério Público, que entende que há um clamor público, há dúvidas públicas e, portanto, vai dar um esclarecimento. E esse esclarecimento, neste caso concreto, a mim nunca me pareceria que seria correto que a PGR divulgasse o nome concreto das pessoas, mas que fizesse aquilo que fez. Eu penso que a PGR fez aquilo que devia ter feito, quer dizer, o número que nós temos em fase de inquérito é de 64, há uma outra pessoa que foi noticiada pelo Expresso este fim de semana que pode ter morrido em consequência indireta desta situação, através de atropelamento. Relembro que nós não temos um critério legal para dizer qual é a forma de determinarmos o número de vítimas como resultado de uma determinada tragédia. O professor Duarte Nuno Vieira, que foi durante muitos anos diretor do Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses, veio já dizer isso mesmo, mas também é evidente que se provar que esta senhora morreu na sequência de um acidente de viação, um atropelamento derivado do incêndio, este é um critério médico-legal para considerarmos que é mais uma vítima. Portanto, não serão 64, serão 65. Sim, portanto, não morreu das consequências diretas do incêndio, mas a morte decorreu da tragédia ou do momento. O que é preciso é estabelecer um nexo causal entre o incêndio e a morte. E se provar que o atropelamento foi porque a senhora estava em fuga e a pessoa também estava a tentar fugir do incêndio, não há dúvida nenhuma que será um número de uma vítima a contabilizar. Portanto, a PGR fez, na minha perspectiva, o que lhe competia. Não parece que fosse necessário estar a publicar o nome dessa lista. É algo que me parece algo de voyeurismo, até de quase macabro. Se responder a essa pergunta, se o Governo pode pedir essa divulgação? Pode. Porque também o tal artigo 86, número 13, a linha A, diz que qualquer pessoa que tenha um interesse na informação, e aqui o Governo está a ser posto em causa, portanto estamos aqui a ver os outros partidos a dizerem se há ou não uma lista oculta, o Governo pode fazê-lo, mas também de um ponto de vista político, agora já não é questão jurídica, eu percebo que não o queira fazer, que não o faça, e empurro, digamos assim, a bola para o Ministério Público. Mas há uma outra questão que tem sido muito debatida, é aquela que para mim me preocupa mais, que é a questão dos familiares das vítimas. E alguma coisa que tenho lido, que não, enfim, na minha perspectiva não corresponde à verdade,
é dizer que isto está a dificultar até as próprias ações de indemnização por parte das companhias de segurança. Mas é isso que queria perguntar. Mas isso não é verdade, porque também o tal artigo 86, nos seus números 9 e número 11, mesmo que o processo esteja em segredo de justiça, como está, permite que o juiz de instrução criminal, a pedido dos familiares, que nem tenham de se constituir assistentes para isso, possam requerer ao JIC que ele liberte essa informação e que diga se da lista que consta do processo aquele concreto, a vítima, está ou não sob investigação e, portanto, se consta dessa lista. Portanto, com isto, poderá acionar um mecanismo de responsabilidade civil por via das seguradoras e, para além este último caso que foi alegadamente conhecido do atropelamento, a lei até tem uma norma específica, que é o número 11 do tal artigo 86, que nos diz que se houver um acidente que resulte de um acidente de circulação terrestre, pode a própria companhia seguradora pedir essa informação do auto de polícia que eventualmente tenha sido levantado. Portanto, para mim, esta questão da proteção das vítimas, ou melhor, dos familiares das vítimas, tem sido uma falsa questão. A lei permite que isso seja feito. Mas, além disso, não há aqui nenhum segredo de Estado em torno dos nomes, porque as pessoas, entretanto, já tiveram os funerais, e, portanto, os óbitos tiveram que ser registados. Claro que sim. Portanto, os nomes existem. Claro que sim, mas vamos lá ver. É verdade que, obviamente, que as vítimas já nada poderão fazer. E, portanto, claro, não há dúvidas nenhumas. Mas nós temos de ver, se estamos a fazer uma investigação em que há uma série de mortes, nós temos de verificar se esse homicídio foi um homicídio negligente, temos de ver se foi apenas o resultado de um acidente e, portanto, pode haver especificidades de prova em que o nome das pessoas possa ser importante. Pois, porque no meio de uma investigação criminal é preciso determinar também se as pessoas que foram encontradas mortas, se entretanto não houve um aproveitamento, por exemplo, da situação para A matar B, aproveitando as circunstâncias. Exatamente. Repare, nós não podemos partir do princípio que todas as pessoas que morreram aos 64 ou 65 foram por inalação de fumo ou morreram carbonizadas. Não sabemos o que aconteceu. Pode ter havido, como diz o Daniel, pode ter havido um aproveitamento de pessoas que estavam desavindas e que, no meio daquela confusão, acabou por haver um homicídio de uma em relação à outra. Portanto, a revelação ou a não revelação dos nomes, eu entendo nesta perspectiva. Se me pergunta que, se me parece que, de um ponto de vista da investigação, adviria grande mal que esses nomes fossem tornados públicos, apesar de tudo isto, parece-me que não. Mas há aqui também a reserva da própria intimidade das famílias. As famílias podem não querer que os nomes sejam divulgados. Decorreram funerais, claro que sim, as pessoas foram aos funerais, os familiares, mas estar a fazer uma lista... personalidade que vai para lá da morte. Exatamente, é isso que eu também gostava de explicar. A nossa personalidade jurídica cessa, como é evidente, no momento da morte. Mas há determinados direitos de que todos somos titulares depois da morte, que são titulados por quem é nosso sucessível, cônjuges, enfim, descendentes, ascendentes. E existe também o direito à própria memória da pessoa falecida e o direito à reserva da vida privada. E, portanto, imagine que alguma dessas pessoas que agora está nessas listas, há suspeitas de que ela poderia ter cometido um crime. Aproveitando-se desta situação, isto, para a própria família, não interessa que venha a público, enquanto não seja devidamente investigado e que haja uma decisão, pelo menos final, de inquérito e depois, enfim, seguir-se-ão as demais fases processuais. Portanto, a mim parece-me que, de um ponto de vista do interesse das familiares das vítimas, que é o que aqui está mais em causa, a norma do artigo 86 já permite acautelar de uma forma correta estes interesses. Portanto, nós também temos de confiar um pouco, ou temos de confiar no Ministério Público, no critério que faz saber determinar aqui o segredo de justiça. No caso concreto, houve uma empresária que tem uma lista diferente, onde acrescenta mais nomes. Ora, quem souber ou quem tiver suspeitas que, de facto, há mais pessoas que faleceram ou foram vítimas desta tragédia, deve fazer o quê? Deve comunicar imediatamente a qualquer esquadra da PSP, ou qualquer posto da GNR, ou dirigir-se a qualquer serviço do Ministério Público de qualquer comarca, que depois faz encaminhar para o DIAP de Leiria, onde está a correr o inquérito, essas informações. E, portanto, é um dever cívico que todos nós temos, sabendo que há, direto ou indiretamente, alguma relação da morte, de ferimentos ou de outra lesão de uma pessoa, fazermos que esses elementos cheguem ao processo. Portanto, eu não sei se já aconteceu ou não, mas essa empresária
devia, de um ponto de vista cívico também, porque não há uma obrigação jurídica, mas devia fazer chegar essa informação, essa suposta lista, à Procuradoria-Geral da República ou a uma esquadra da PSP, como disse, a qualquer destes canais. É importante que nós conheçamos toda a verdade daquilo que aconteceu, mas respeitando também que há uma investigação judicial em curso, que tem as suas regras e em que tem os meios específicos para tentar apurar se e que os interesses dos familiares das vítimas, nomeadamente do ponto de vista das indenizações, está devidamente acautelado. Repare, o próprio Código de Processo Penal diz-nos que, para conseguir uma composição extrajudicial dos litígios, e nós sabemos que a Associação Portuguesa de Seguradoras, pelo que tem vindo a público, tem dito que vai procurar que este processo seja rápido, enfim, devido à tragédia que foi, e, portanto, tudo indica que não será necessário recorrer a tribunal para conseguir estas indenizações. Claro, depois poderá ir-se para o tribunal discutir o quantum da indenização, sim, claro, é evidente, mas essas mesmas informações podem ser já pedidas nesta fase de inquérito, se há dúvidas quanto se o nome está ou não inscrito nessa lista. Portanto, não estamos aqui perante uma espécie de uma lei da rolha que esteja a ser imposta pelo Ministério Público, mas essas informações podem perfeitamente sair com o controlo do juiz de instrução criminal, que é quem autoriza o segredo de justiça e quem pode permitir que determinadas peças do processo sejam acedidas pelos interessados. Muito bem, professor André Lemos Leite, obrigado por ter vindo a este noticiário, esclarecer-nos sobre esta matéria.